Amém, queridos. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Amados, essa palavra que o Senhor nos presenteou hoje, né? É uma palavra que falou muito no meu coração. Até porque eu recebi essa palavra, né? Meu pastor me entregou de presente. E eu quero te pedir que você observe essa palavra, assim como eu observei, para que você comece a entender o que Deus quer fazer nas nossas vidas, amém? E o título para essa palavra nessa noite chama-se Desbloqueando as Recompensas de uma Vida Generosa. Repete comigo: desbloqueando as recompensas de uma vida generosa. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele: você é uma pessoa muito generosa. Amém? Amados, infelizmente, o conceito de generosidade, ele vem se perdendo no nosso dia a dia, até porque a generosidade, ela muitas vezes é tratado como bobeira, né? O cara que é generoso, o fulano é bobo, ele fica dando o que ele tem. Não sei o quê. A pessoa não pode dar as coisas porque senão vão aproveitar dela. E você começa a ver que esse conceito de generosidade, ele vem se fechando. Ele vem sendo morto nos nossos corações, né? Não, eu não vou ser generoso com fulano porque outro ali não foi generoso comigo. Não, eu não vou ser generoso com fulano porque ele vai pegar tudo que eu estou ofertando na vida dele, tudo que eu estou investindo na vida dele, vai jogar fora. Eu não tenho mais paciência com essa pessoa. Quantos aqui já ouviram alguém falar assim: eu perdi a paciência com essa pessoa, já tentei ajudar tanto e ela não quis, então agora eu não vou mais ajudar, deixa ela se virar para ela aprender um pouco. Você já ouviu falar isso? Eu sei que aqui ninguém fala, mas assim, às vezes a gente ouve um ou outro falar em algum lugar. Eu sei que você nunca falou isso, mas sabe, amados, por quê? Porque o inferno sabe que a generosidade, ela é um princípio de Deus. E o princípio de generosidade, ele desbloqueia bênçãos na sua vida. Ele desbloqueia muitas coisas que o Senhor tem preparado para você, né? É igual a história da mulher que chegou para o marido revoltada, né? Falou: se eu soubesse que você era tão pobre, eu não tinha casado contigo. Ele disse: mas eu te avisei. Ela não avisou não, avisei. Quantas vezes eu te disse: tu é tudo que eu tenho na vida. Você não acreditou. Sabe? Tem pessoas que estão vivendo hoje nessa situação, nessa dificuldade. Por quê? Porque elas perderam na sua vida esse princípio de generosidade, esse princípio de bênçãos. Sabe? E como é que você pode viver essa vida plena em Deus? Você tem que entender que o que você precisa não é simplesmente de finanças, não é simplesmente de dinheiro. Sabe, tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm felicidade. Tem muitas pessoas que têm muitas riquezas, mas não têm felicidade. Mas não têm uma vida que realmente agrade ao Senhor. O dinheiro, ele não pode garantir para você a felicidade. Ele não pode garantir para você uma família estruturada. Ele não pode garantir para você uma vida saudável. Eu falo muitas vezes, um dos caras que, assim, mais ricos do nosso tempo, que era o dono da Apple, né, Steve Jobs, morreu de uma doença. O cara tinha dinheiro para todos os tratamentos que podiam ser feitos no mundo. E mesmo assim não adiantou. Sabe, ano após ano, a empresa que ele ajudou a construir bate recordes e recordes financeiros. É a empresa mais rentável do mundo hoje. Tem uma economia maior que o PIB de vários países. E mesmo assim, não conseguiu garantir a saúde do seu fundador. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente fala sobre bênçãos, quando a gente fala sobre recompensas, Deus, ele está falando muito mais do que finanças. Deus está falando muito mais do que recompensas financeiras. Porque Provérbios 10, 22, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a bênção do Senhor enriquece
e com ela ele não traz desgosto. A bênção do Senhor, ele traz riquezas sem medidas, e principalmente, a bênção do Senhor, ela não traz desgosto para a sua vida. Efésios 1:3 fala uma coisa mais interessante ainda. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Efésios 1:3 diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos. Entenda, você não foi abençoado com algumas bênçãos. Você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos. Só que tem um detalhe. Você está abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. E aí é um segredo, porque essas bênçãos, elas estão nos lugares espirituais, mas os princípios de Deus, quando você os cumpre, Ele materializa no mundo físico essas bênçãos que você já conquistou espiritualmente. São os princípios de Deus na sua vida que fazem virar realidade aquilo que Deus já te entregou no mundo espiritual. É isso que você precisa entender. Você precisa liberar esses princípios e tomar posse das bênçãos que Deus tem. Sabe, você não pode receber essas bênçãos. É como se agora você tivesse uma conta poupança com tudo que você precisa para viver. Mas você precisa de duas coisas: o cartão do banco e a senha. Você precisa do cartão do banco, que são os princípios de Deus na sua vida, e a senha, que é a fé, para tomar posse de cada uma delas. De cada uma delas. Sabe, você precisa começar a entender isso. E entenda o que eu vou te dizer. Você não pode ser amaldiçoado se você está em Cristo Jesus. Se você é nova criatura em Cristo Jesus. Se você já recebeu de Deus essa novo nascimento, essa vida nova em Cristo, se ela já chegou para a sua vida, meu irmão, não adianta, não vai vir contra a sua vida maldição. Olha só, deixa eu te contar uma história. Em Números 23, Balaque, ele com medo do povo de Israel, ele contratou Balaão, e o contrato que ele fez com Balaão é o seguinte: Balaão, eu quero que você venha aqui, e eu quero que você amaldiçoe esse povo. E Balaão, que gostava de grana, foi lá, vou amaldiçoar. Ou seja, Balaão era feiticeiro, né? Vou enfeitiçar esse povo, o trem vai dar errado. E quando ele chega para amaldiçoar o povo de Israel, o que acontece? Números 23:20 diz: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou e não posso revogar. O próprio Balaão vira para Balaque e diz: não tem como eu amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Não tem como eu amaldiçoar um povo que Deus já declarou e já ordenou a bênção. Então entenda isso, coloque isso no seu coração. Quando você vive os princípios do Senhor na sua vida, não adianta, maldição não vai chegar na tua tenda. Não vai chegar. A palavra do Senhor, em Números 23, versículo 23 diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Está entendendo isso? Você está conseguindo compreender o que eu estou te falando? Tem crente ainda, gente, tem homens e mulheres de Deus vivendo com medo de maldição. Homens e mulheres de Deus vivendo assustados com as situações. Entenda, aquele a quem Deus resolveu abençoar, não adianta, maldição não chega. Não chega. O que você pode fazer é abrir mão da sua bênção, aí é outra história, por não andar nos princípios e na fé em Cristo Jesus. Mas a maldição não tem direito sobre sua vida. Sabe? Balaão entendeu isso. Balaão é um cara desonesto, mas ele entendeu isso. Ele colocou isso. Mas agora tem uma questão muito interessante, e é o que eu queria falar com você nessa noite. Se você já é abençoado, você é abençoado com qual tipo de bênção? Qual? Só Maria Lúcia e a Larissa que sabe? Todas as sortes de bênçãos
nas regiões celestiais. Você sabe que, andando nos princípios do Senhor, você sabe que, tomando posse da bênção que Ele lhe deu, você vai trazer a bênção para a sua vida. A pergunta que eu tenho para te fazer é: como eu posso tomar posse dessas bênçãos? O que eu posso fazer? E eu quero te dizer uma coisa. Bota a mão no teu coração. Está batendo? Está batendo ou está apanhando? Bota a mão no teu coração e diga para ele. Diga para o seu coração. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que se procedem as fontes da vida. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é lá que se procede as fontes da vida. Mateus 7, versículo de 1 a 2 diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Repete comigo: não julguem, para que não sejam julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você ouviu falar na palavra dinheiro nesses versículos? Alguém viu aqui? Não está escrito, não tem nada aqui. Por quê? Porque Deus está falando de você, de algo muito mais profundo do que dinheiro, do que riquezas. Deus está falando para você de onde vêm essas riquezas. E essas riquezas, elas vêm do coração. As riquezas vêm do coração. Sabe, é muito importante, porque essa é uma lei espiritual que nós precisamos entender com o nosso coração. Toda vez que eu julgo alguém, eu estou plantando uma semente de juízo contra mim. Toda vez que eu meço alguém, eu estou plantando uma medida, uma semente que traz com ela uma medida contra mim. Em Lucas 6, de 37 a 38, diz o seguinte: não julguem, e vocês não serão julgados, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sabe, queridos, nós temos que entender que tudo o que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que você planta, você colhe, não adianta. Só tem um problema. Quando você planta uma semente, nasce uma semente? Quantos aqui já plantaram uma semente? Você pega uma semente de laranja, e planta ela e faz uma muda. Nasce uma semente de laranja? Nasce o quê? Um pé de laranja. E o que o pé de laranja dá? Muita laranja. Esse é o problema que a gente não entende. A semeadura que eu faço para o mal, para as coisas ruins, ela também tem esse poder quando eu começo a colher, eu vou colhê-la não só pelo aquilo que eu plantei, mas eu vou colher em cima de tudo que ela vai produzir. E uma semente produz uma árvore, e essa árvore ela produz muitos frutos. E às vezes nós estamos colhendo coisas muito mais intensas do que aquilo que nós plantamos. Às vezes não com maior intensidade, mas com maior continuidade. Então nós temos que entender, queridos, a lei da semeadura, ela é real. Tanto quando eu semeio para o bem, eu colho dentro da medida do que eu semeei, quanto quando eu semeio para o mal. E uma das coisas que o Senhor começa a te dizer nessa noite, como segredo para a tua vida, a primeira coisa é: cuidado quando você estiver julgando e medindo alguém. Cuidado quando você começar a usar o seu coração para estar julgando o que o outro está fazendo, para estar medindo o que o outro está fazendo, para estar falando mal. Tenham cuidado. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Mas perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Entenda, essa é uma realidade.
A lei da semeadura é real em todas as áreas da nossa vida. Quando eu abro mão de plantar, de semear julgamento, quando eu abro mão de semear condenação, e eu passo a semear perdão, e eu passo a semear amor, eu começo a colher perdão e amor na vida. Tem pessoas que não entendem por que ainda hoje estão sofrendo coisas. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Querido, presta atenção. Olha o que você plantou na sua vida. Olha o que você plantou na sua vida. Preste atenção no que você fez. Porque tudo que você plantar, você vai colher muito, muito mais. Sabe, a Bíblia toda, querido, ela fala sobre isso, sobre doação. Tudo que você vai pregar, ela fala sobre a generosidade de Deus. Tudo na Bíblia se resume à doação. Você quer ver? Quer que eu te prove? O que diz João 3,16? Quem sabe? Fala alto. Vamos junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? O que é isso? O que Deus fez com Jesus? Ele deu. Você está entendendo? A primeira grande doação que há na palavra de Deus foi quando Deus entregou o seu Filho por nós. Ele doou o seu Filho por nós. Por quê? Porque o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Mas Deus sabe que o princípio para se ter essa família, primeiramente Ele tinha que doar. E Ele plantou Jesus. E sabe qual foi a colheita que Deus teve com Jesus? Olha para o teu lado. Olha para o teu lado. Você está aqui nessa noite. Você entregou a sua vida para o Senhor Jesus nessa noite. Porque Ele resolveu, antes de você nascer, Ele resolveu doar Jesus, o seu único filho, por amor de nós. Por amor de nós. Entenda. Nós precisamos entender que a graça de Deus, Ele veio por uma doação. O casamento, um cônjuge, ele doa para o outro tudo o que ele tem. Até a tua privacidade tu entrega. Sabe, você entrega tudo. Você entrega seu corpo, você entrega, sabe, teu futuro, você entrega a tua história para outra pessoa. Você tem que entender que a doação, ela faz parte das fibras da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é escrita baseada nisso. Deus, Ele entendeu isso. Deus, Ele colocou isso. E nós precisamos pensar que nós temos que trazer essa verdade para as nossas vidas. Um pastor uma vez comentando, um outro pastor, não é daqui da igreja não, fique tranquilo, não é daqui, não é ninguém daqui. Mas a mãe chegou para o pastor desesperada: pastor, o que eu faço? Meus filhos estão gritando comigo. O que eu faço, pastor? Olha ali, eles gritam comigo. E daqui a pouco ela: menino, para com isso. Ah, pastor, como é que será que eles estão aprendendo? Sabe, quando eu estou gritando com os meus filhos, eu estou semeando no coração deles, para que esse grito volte contra mim. Mas quando eu estou semeando sobre os meus filhos amor, compreensão, quando eu estou semeando sobre os meus filhos cuidado, correção em amor, eu também estou plantando para que volte para mim a bênção de ter uma família saudável no Senhor. Toda doação, querido, começa com entrega. Tudo de bom e de ruim que você vai dar para alguém, ele tem que ser feito de uma forma de entrega. E toda entrega começa no coração. Toda entrega começa no coração. Sabe, a Bíblia ela fala vez após vez que Deus está vendo aonde está o teu tesouro. Pois lá em Mateus 6:21 ele diz: pois aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Deus, ele tem olhado para você e visto aonde você tem investido o teu amor, aonde você tem investido o teu tempo, aonde você tem investido a sua paixão.
os seus recursos, o seu dinheiro, sabe? Se tudo que você tem feito é só por motivações egoístas, ou se você está investindo no reino, se você está investindo em pessoas, sabe? Tem um cabo, querido, que amarrado, eu creio, do nosso coração para a nossa carteira. Porque, meu irmão, para tu puxar a carteira, o coração dói. Parece que está puxando, arrancando lá do coração, sabe? Algumas pessoas, elas acham que a igreja está atrás do teu dinheiro. E eu vou te dizer uma coisa, não está não. Sabe por quê? Porque o que Deus quer na realidade é o teu coração. Mas Ele sabe que o teu dinheiro hoje é um tesouro para a tua vida. E onde está esse tesouro? Ali está teu coração. O que Deus está te ensinando ao trazer no teu coração esse princípio de generosidade, Ele está te ensinando a viver um amor ágape. Ele está te ensinando a viver um amor perfeito no Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui sabe qual que é o contrário de amor ágape? O que vocês acham? Ódio? Quem dá mais? Indiferença? Posso resumir isso tudo numa palavra? Egoísmo. O contrário de ágape é egoísmo. O contrário desse amor verdadeiro, desse amor sacrificial, desse amor que realmente importa uns com os outros, o contrário dele é egoísmo. Deuteronômio 15, ele começa a nos ensinar alguns princípios para ter esse coração generoso. O versículo 7 de Deuteronômio 15 diz: se algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Deus está falando com os israelitas para que eles não endureçam o seu coração para a necessidade do seu irmão. Hoje, para a nossa realidade, nós estaríamos falando para os brasileiros. Aonde você estiver, se tem um brasileiro que está precisando, ajude, invista. Não retenha a sua mão, não retenha a sua capacidade de ajudar, não retenha a sua capacidade de investir. Porque a sua vida abençoada, ela começa com uma atitude do seu coração. E assim sendo, a primeira grande atitude do coração que nós temos que tratar, chama-se egoísmo. Nós temos que tratar o egoísmo no nosso coração. Nós temos que começar a trabalhar esse egoísmo em nós, para que ele seja arrancado. Olha só que interessante, Deuteronômio 15, versículo 9 diz: cuidado que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. E eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado desse pecado. Deixa eu te explicar uma coisa. Em Israel havia uma tradição. No 7º ano, todas as dívidas eram perdoadas. Imagina, hoje ia ser uma maravilha. Então, o que a Bíblia alerta a pessoa? Cuidado. Vamos supor que você está entrando no 2º semestre do 6º ano. Só tem 6 meses. E você vê alguém que está precisando. E você pensa assim: rapaz, não vou emprestar não. Depois, se eu empresto e ele não dá conta de pagar em 6 meses, ano que vem eu tenho que perdoar. Eu vou dar para ele não. Não vou emprestar de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz que isso não é certo. Que você não deve segurar, reter o seu coração de abençoar alguém que precisa, de abençoar um irmão que precisa. Você entendeu? Só porque corre o risco de chegar o ano do perdão e você não poder cobrar dele. Fala, cuidado, cuidado, porque na necessidade dele ele pode clamar ao Senhor e o Senhor trazer sobre a sua vida esse pecado. Então nós precisamos entender que Deus, Ele criou a doação, e a Bíblia fala disso de capa a capa. Meu irmão, se você pegar isso aí, pegar a Bíblia de capa a capa, Deus está falando de doação. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: quantos aqui acham que Deus precisa de doação para poder sustentar o céu? Imagina comigo. Deus chegou hoje e fala com o Espírito Santo: vamos conversar com o pessoal porque nós temos que pagar a conta de energia. Pede lá porque está sem. Ou então melhor, vamos ligar lá na terra e mandar subir ouro, porque a gente asfalta aqui o céu com ouro, então eu vou colocar ouro lá da terra, vou pedir para o pessoal mandar. Não, querido, Deus não precisa disso. A igreja não precisa disso. Quem precisa disso
é você. A doação foi criada, Deus criou a doação, não foi pensando na igreja. Deus criou a doação, não foi pensando no céu. Deus criou a doação, não foi pensando em outra pessoa. Deus criou a doação pensando em você. Em você. Sabe por quê? Porque essa é a maneira que Ele tem de tratar o seu coração, de tirar do seu coração todo o egoísmo e a avareza. Lembra, o contrário do amor ágape é o egoísmo. E o que trata o egoísmo é esse conceito que Deus criou de doação. Sabe, às vezes, quando a gente olha sobre pregações de finanças, cadê o Tiagão? Tiagão, palavra do trono. Mas às vezes, eu já fiz isso várias vezes, entendeu? A gente vai falar sobre finanças, né? E a gente coloca o princípio, né? Meu irmão, invista no reino que o Senhor vai te dar de volta. Está errado? Não está. Realmente, tudo que eu planto no reino, eu vou colher. Mas cria uma ideia errada. Por quê? Porque quando eu digo, oferte ao Senhor, que o Senhor vai te recompensar, eu estou começando a criar no meu coração um pensamento egoísta. Qual? Eu vou dar para receber. Isso é errado, meu irmão. Deus, Ele não quer que você venha aqui ofertar pensando, eu ofertei 1.000, vou receber 10.000. Eu ofertei 10, vou receber 100. Deus, Ele não quer essa oferta sua. O que Deus quer quando você vem ofertar, o que Deus quer quando você está abençoando, é um coração generoso, é um coração que realmente está entregando, está doando, porque Ele entendeu esse princípio de generosidade que mata a avareza do coração. Lembra? Você não precisa ofertar para receber bênção. As bênçãos já foram determinadas sobre a sua vida. Você precisa ofertar para matar o egoísmo que está no seu coração, para que você tenha a capacidade de viver a vida que Deus já preparou no seu coração. Entenda isso, meu irmão, entenda isso. Esse é um princípio muito interessante, porque a generosidade, ela elimina cada vez mais o egoísmo e a avareza das nossas vidas. Sabe, mesmo a palavra do Senhor dizendo que realmente o Senhor, Ele abençoa, Ele restitui, Ele faz prosperar aquele que é o que dizima, que oferta, é palavra de Deus, é princípio de Deus, glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer muito mais. Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer te dar uma vida que traga para você paz. Ele quer te dar uma vida que traga no seu coração alegria. Ele quer te dar uma vida que traga no seu coração tranquilidade. Ele quer te dar uma vida na qual você consiga compreender que tudo o que você tem vem do Senhor. Tudo o que você tem vem do Senhor. Sabe, queridos, quando você consegue compreender esse conceito, quando você começa a investir, quando você começa a doar, quando você começa a ser generoso, não para receber de volta, mas porque esse princípio de generosidade entrou no seu coração, a gente começa a ver testemunhos interessantes. O pastor Eiber, ele diz que ele foi ver uma pregação de um pastor, e ele viu o pastor pregando com um relógio, um Apple Watch. E ele achou legal, achou interessante, aí conversou com o pastor, falou, pastor, e aí? Falou, não, pastor, é muito legal, porque ele mede minha pulsação, eu vou correr e ele me ajuda em várias coisas. Aí ele pensou com ele, falou, nossa, eu vou economizar, juntar uma grana, que a próxima vez que eu vier nos Estados Unidos, eu vou comprar um para mim. Ele só pensou, ele não pediu para ninguém, ele não falou com ninguém, ele nem colocou fé em Deus naquilo ali. Ele falou, olha, 2 horas depois, ele ganhou 2 Apple Watch. Um usado em boas condições e um zerado. Por quê? Porque Deus entende, Deus quer trabalhar com você nesse princípio de quem te dá as coisas é Ele. Quem abençoa você é Ele. Quem cuida de você é Ele. Sabe, talvez você tenha entrado nessa noite aqui preocupado, como é que você vai resolver vários problemas amanhã. E eu quero te dizer uma coisa, você não precisa preocupar com isso, basta você colocar o seu coração no Senhor, confiar nele, que Ele vai à tua dianteira, e Ele vai te ensinar. Agora, para você fazer isso, meu irmão, você tem que começar a entrar no seu coração, esse princípio de generosidade do Senhor.
E entenda, generosidade não é com o que eu dou. Generosidade é a disponibilidade que eu tenho em investir, seja tempo, seja recursos, é investir principalmente o meu amor e o meu coração naquilo que é do Senhor. Amém? Generosidade, meu irmão, não é você dar o melhor presente para o seu filho no Natal. Generosidade é o tempo de qualidade que você vai ficar com ele durante esse Natal. Generosidade não é chegar e dar alguma coisa para alguém e sair feliz porque você deu. Generosidade é parar e entender a necessidade de cada um. A necessidade de cada um. Olhar um para os outros e ver a necessidade. E aqui só um parênteses de uma coisa que o pastor Eibe falou que eu achei interessante nessa pregação. É para as mulheres. Eu preciso confessar um pecado nosso dos homens para vocês. Tem uma área de egoísmo do homem que é grande. Chama-se o meu lanche. Nós não gostamos de dividir nossa comida com ninguém. Não gostamos. E geralmente, como é que acontece? Você chega ali chega em alguma coisa no fast food, né? Você chega ali na lanchonete, aí você pergunta para sua digníssima esposa maravilhosa, querida, eu vou pegar um lanche ali para mim, o que você quer? Ah, não quero nada não, eu como com você. Não. Pede um para ti, eu quero comer esse todinho. Se quiser eu peço 2 porções de batata, eu faço alguma coisa. Mas o pastor Eibe, ele disse que quando ele começou a pregar lá nos Estados Unidos, né, às vezes eles viajavam vários locais e paravam para abastecer e ele ia comprar alguma coisa para lanchar, para comer. E ele perguntava para o pastor André, e aí, querida, você quer alguma coisa? Eu falei, não, eu como contigo. Ele falou, não, fala o que você quer que eu trago. Ele disse que o desejo dele era comer até as batatas que caíam no fundo do saco. E aí ele disse que ele arranjou um esquema. Ele trazia 2. De tudo que ele pedia para ele trazia outro para ela. Aí ela chegou, mas não precisava, eu não queria. Ele falou, não, eu como os 2, não faz mal não. Olha, eu acho que essa palavra de egoísmo é para nós homens. Que aquela história de, eu só quero um pedacinho. Ah, Jesus. A outra coisa que nós precisamos aprender é que nós temos que tratar com a dor da generosidade. Deuteronômio 15:10 diz, dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque às vezes você dá, você oferta, e depois que você faz uma oferta na vida de alguém, na primeira dificuldade que vem na sua vida, você fala, eu não ouvi Deus não devia ter dado. Isso é do diabo. Isso não é de Deus para a sua vida. Quando você ofertar na vida de alguém, quando você abençoar alguém com algo, vença a dor da generosidade. Quando vier a dificuldade, diga, isso é uma provação. Não tem nada a ver com o que eu fiz, pelo contrário, eu semeei e o Senhor vai me dar no tempo certo. Sabe, às vezes, isso, gente, eu preciso confessar para você, já aconteceu comigo, eu sei que com vocês não, mas comigo já aconteceu. Você vai fazer aquela oferta na vida de alguém, e quando vem aquela dificuldade, você fala, será que eu ouvi Deus? É a desculpa, né? Será que eu ouvi Deus? Amados, doe, seja generoso e lute contra a dor dessa generosidade, porque o diabo, ele quer roubar de você a sua bênção. Ele quer roubar de você o que você tem. E assim, a gente falou em lanche, as coisas, eu estava aqui lembrando aqui que eu estava com vontade de comer hoje, mas eu estou sem grana. Hoje eu queria lanchar e estou sem dinheiro. Eita, glória a Deus, aleluia. Rapaz, amém. Ó. Caramba, glória a Deus. Ó, 50, gente, glória a Deus. Amor? Amor? Você sabe por que foi fácil para o Sérgio me abençoar? Quantos aqui sabem por que foi fácil o Sérgio me abençoar? Sabe por que foi fácil o Sérgio me abençoar? Porque antes do culto, eu dei os R$ 50 para ele. É
isso que você precisa entender. No dia que você entender que o que você tem não é seu, mas é de Deus, vai ser fácil ser generoso. No dia que você conseguir compreender que o que você tem vem do Senhor, você não vai mais reter porque não é seu, é de Deus. Hoje eu falava com uma pessoa, a gente falando sobre princípios do Senhor, e a gente falando sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e a gente conversando sobre algumas coisas, e a gente falando assim, olha, no Velho Testamento Deus instituiu o dízimo, né? E todo mundo acha assim, 10% do que eu tenho, mas o Novo Testamento revogou o dízimo. Sabe por quê? Porque no Novo Testamento tudo é de Deus, não é nada mais seu. É simples e assim. Hoje, pela graça, tudo que você tem é do Senhor. O seu casamento é de Deus. Os seus filhos são de Deus. Quando você cuida da sua esposa, quando você cuida dos seus filhos, você está cuidando do que Deus lhe deu. Os seus bens, as suas finanças, o seu emprego, tudo é de Deus. É por isso que Paulo diz, quando você servir ao seu patrão, servi como a Deus. Porque quem lhe deu aquele emprego foi o Senhor. Sabe, quando nós entendemos isso, a dor da generosidade vai embora. Porque eu não estou dando do que é meu, eu estou dando do que Deus me deu. Foi fácil, não foi, Sérgio? É isso que a gente tem que entender. Sabe, olhe para o que você tem e diga, eu recebi de Deus. Desenvolva um coração generoso. Deuteronômio 15:14 diz, dele com generosidade dos animais do seu rebanho, e do produto da sua eira, e do seu tanque de prensar uvas, dele conforme as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. A cultura dos israelitas, ela era agrícola, e você tem que induzir o seu coração a ser generoso. O que Deus está te falando é o seguinte, você não nasceu com um coração generoso. Quantos aqui tem filhos? Você lembra quando ele era pequenininho? Que ele não gostava de dividir nada dele com ninguém? Chegava uma criança lá na tua casa, né? Pegava naquele brinquedo, ele já dizia, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí o coitado do menino saía para pegar no outro, não, bem, é meu, é meu, é meu. Você ensinou seu filho a ser egoísta? Não. Ele já veio de fábrica assim. Nós nascemos egoístas. Nós precisamos aprender nos nossos corações, induzir o nosso coração a entender, a aprender, a saber dividir. Isso é algo que eu decido. Isso é algo que eu decido no meu coração. E eu começo a fazer, não porque alguém me mandou, mas porque eu entendi em Deus, eu começo a decidir. Pastor Eibe disse que a única criança que não era egoísta era Jesus, né? Porque Jesus ele já veio perfeito. Aí disse que ele estava lá brincando, que naquela época não tinha carrinho, tinha o cavalinho. Ele brincando com o cavalinho, aí chegava o menino, eu quero brincar com o seu cavalinho. Ele disse, pode brincar. Pode brincar com esse, pode brincar com outro. Se quiser, a gente multiplica eles tudinho. E se quebrar a patinha, eu curo. Então, entenda, nós nascemos com uma natureza egoísta. Mas quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa natureza egoísta foi tirada. E no lugar foi colocada a natureza ágape, de amor. De amor. E é isso que o Senhor quer que você viva hoje. Desenvolva um coração agradecido. Deuteronômio 15:15 diz, lembre-se de que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje eu lhe dou essa ordem. Entenda, gente, lembra de você antes de se converter. Meu Deus, quem nós éramos? O que nós fizemos? Quantas coisas nós passamos, quantas coisas nós vivemos, meu Deus, quantas vezes nossos discipuladores ficaram de cabelo em pé, quando a gente começou a abrir o coração. Quantos pecados você tinha, que você tinha dificuldade de vencer, e você conseguiu vencer através de um discipulado. Essas pessoas investiram em você por amor. Sabe, o grupo de discipulado, o Life Group, ele é um lugar de transformação. Alguém abre a sua casa, coloca você ali, lhe recebe com todo amor, com todo carinho. Alguém foi atrás de você quando você achava que ninguém mais te amava. E isso tudo não veio porque essa pessoa era muito boa, mas ela veio porque tem um Deus que te ama e que te amou antes de tudo mais e investiu na vida dessa pessoa para que ela investisse na sua vida. E o que o Senhor diz para você hoje, aqui nesse versículo de Deuteronômio 15:15, lembra de onde você veio.
Porque quando você entender o quanto Deus já fez na sua vida, você será grato. E tudo o que você fizer daí por diante, você não vai mais fazer por imposição, mas você vai fazer por gratidão. Gente, a gratidão é um motor que impulsiona o mundo. Tem muita força, tem muito poder. Entenda isso. Entenda isso. Você tem que começar a compreender. Nós fomos restaurados, nós fomos transformados. O pastor Eiber, ele conta a história de uma senhora em Santarém, que ela tinha certa condição, mas perdeu, o marido a abandonou e ela ficou sem nada. Queridos, ela pegava uma caixa de isopor e colocava gelo dentro para tentar manter as coisas por mais alguns dias, porque ela não tinha geladeira. E ela ficou abandonada com 3 filhos, e ela não tinha recursos, e ela não tinha dinheiro. E aí o pastor Eibe, nessa época, ele e a pastora Andréia, eles estavam lá em Santarém pastoreando, e eles tiveram, segundo ele, o privilégio de pastoreá-la, e eles conseguiram ensiná-la a perdoar. E ela aprendeu a perdoar, ela aprendeu a amar novamente, ela aprendeu a confiar em Deus, ela aprendeu a recomeçar em Deus. E Deus foi abençoando, foi trazendo vida, foi trazendo bênção. E essa mulher, depois de um tempo, ela conseguiu criar os filhos dela no Senhor. E ela conseguiu montar um comércio. Desse comércio ela montou outros comércios. E hoje ela é uma mulher próspera. É uma mulher que tem condições. E, sabe, quando lá em Santarém, eles precisavam de fazer eles tinham algum projeto que Deus entregava, que precisava de investimento, em que eles abriam para que as pessoas ofertassem, né? E alguns ofertavam fazendo compromissos, né? Vou me comprometer com ofertas. E Santarém é uma igreja muito grande, tem muitos empresários. Mas as ofertas daquela irmã eram, no mínimo, o dobro das ofertas que aqueles empresários davam. Sabe, os maiores empresários da igreja, quando eles ofertavam, aquela mulher, ela conseguia ofertar o dobro do que eles ofertavam. E o pastor Eibe falou para ela: olha, eu estou muito feliz com você. Eu estou muito feliz pela prosperidade que Deus colocou no seu coração, mas muito mais feliz pela generosidade que Deus colocou. E ela disse: eu me lembro de onde eu vim. Nada do que eu faça paga o que eu recebi. Nada do que eu faça pode pagar os meus filhos hoje serem homens honestos. Nada do que eu faça pode pagar o fato de que Deus me acolheu. Deus, Ele estava comigo quando eu mais precisei. Ele não me abandonou. Sabe, meu amado, a gratidão, ela pode transformar. A gratidão, se você entender que Deus pagou um preço pela sua vida, se você entender que Deus entregou a sua vida por você, você vai começar a servi-lo com generosidade. Você vai abrir o seu coração para ser generoso, para andar em generosidade, e só assim você vai começar a receber de tudo aquilo que Deus já preparou para você. Fica de pé.